Giba na área para a gente ter a nossa aulinha em tempo de coronavírus. Todo mundo lavando a mão, todo mundo higienizando, álcool gel. Se não tem um álcool gel, pode lavar a mão com sabonete, que o sabão já é suficiente para acabar com a membrana lipoproteica do coronavírus e aí tu tem uma tua segurança ali encaminhada, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aulinha, sem mais delongas. Hoje a gente vai falar então nessa primeira aula sobre água e sais minerais, bom? E vou direto ao assunto, eu vou pescar para vocês os principais pontos de cada um desses campos da biologia, dessa primeira frente. Bom, água. A gente sabe que a água ela é composta então por um oxigênio e 2 hidrogênios. O que é importante da gente lembrar sobre essa parte de química? Sim, química e biologia, os dois andam de mãos dadas aqui. Nessa parte, principalmente por o Enem, a gente vai ter muita interdisciplinaridade ali, química e biologia, questões em que tu não vai poder discernir direto, assim, isso é uma questão de biologia, isso é uma questão de química. Bom, então é importante a gente estar ligado nessas relações de química. O oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Ele é um dos componentes que a gente costuma dizer no FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Então o flúor é o mais eletronegativo, seguido do oxigênio, e em seguida nós temos o nitrogênio. Já o hidrogênio, se a gente for lembrar lá da tabela periódica, o hidrogênio vai estar lá na outra extremidade. Então ele vai ter uma menor eletronegatividade, é um dos menos eletronegativos. Então tu está juntando um cara que é super eletronegativo com um cara que é muito pelo contrário, é pouco eletronegativo, e isso vai acontecer, vai ocasionar o quê? Como o oxigênio ele é muito eletronegativo, ele gosta de manter os elétrons ao redor dele. Sabe aquela galera que quando chega numa festa gosta de chamar a atenção e ater a atenção dos outros e atrai a atenção de todo mundo? É o oxigênio nesse processo. E os hidrogênios, então, eles vão ficar carentes de elétrons. Como o hidrogênio só tem um elétron na sua camada de valência, e daí só vai existir o próton, acaba ocorrendo um processo de polarização da molécula de água. Então, por isso que a gente diz que a molécula de água é polar, porque ela tem um polo negativo aqui em volta do oxigênio e um polo positivo. E, por consequência disso, vai ocorrer um fenômeno bem interessante que a gente vai denominar de ligações de hidrogênio. Por quê? Quando essa molécula de água encontra outra molequinha de água, essas duas molequinhas elas vão fazer então interações de polo aqui. Então, de polo aqui, o polo positivo com um polo negativo da outra molécula. E elas vão se atrair. Essa atração entre os polos, vai ocorrer então uma formação de uma ligação de hidrogênio. Alguns livros, os livros mais antigos, eles costumam descrever como pontes de hidrogênio e não ligações de hidrogênio. Mas está sendo utilizado agora atualmente o termo ligação de hidrogênio. Tá? Se aparecer ponte nos teus exercícios, caso tu faça exercícios mais antigos, essas pontes é a mesma coisa que ligações de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio é uma força intermolecular entre duas moléculas diferentes, e isso faz com que essas moléculas acabem ficando coesas, uma juntinho da outra, formando essa coesão. Daí a gente tem um outro fenômeno, outra característica interessante da molécula de água que a gente vai chamar de tensão superficial. O que é essa tensão superficial, pessoal? Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma gotinha de água sobre uma superfície. A gente observa que a gota de água ela fica numa forma meio oval, com esse abaulamento aqui. Por que ocorre esse abaulamento? Porque aqui no meio, as moléculas de água que estiverem aqui nessa região mais central, elas vão sofrer então ação de ligações de hidrogênio por diversos vetores. Então, diversas ligações de hidrogênio vão estar puxando e interagindo com essa molécula aqui central. Entretanto, se eu tiver uma outra molécula, agora ela exposta na superfície, não existe vetores de força na parte de cima, aqui com o ambiente. Só existe vetores aqui na parte de baixo, ou com moléculas que estiverem assentadas aqui do lado desta outra molécula. Então a gente vai ter uma diferenciação nessa relação de vetores, fazendo com que a gente tenha a emergência do fenômeno chamado tensão superficial,
que vai culminar com a geração de uma molécula, de uma estrutura esférica da água. Aqui, por isso que a gota de água ela tem essa forma, né, meio esférica, por causa das relações de atração diferenciais entre as moléculas da superfície e das moléculas no interior, por conta das ligações de hidrogênio. Outra característica interessante que acaba emergindo por causa da tensão superficial é que vocês já devem ter observado insetos pousando sobre a água e não afundando. Por que eles não afundam, esses insetos? Como é que eles conseguem pousar na água? Justamente por causa das ligações de hidrogênio que promovem o surgimento de uma tensão superficial. Capilaridade. Capilaridade é um fenômeno interessante, onde tu tem, né, o processo de subida de moléculas de água, da água, através de um capilar. O que é um capilar? Pode ser um fio de algodão. Quando tu mergulha na água, tu observa que a água começa a subir esse fiapo de algodão, ou um cadarço de tênis. Tu pode fazer esse experimento em casa. Mergulha esse cadarço de tênis ali no copo d'água e tu vai observar que ele vai começar a subir. Isso aí a gente chama de capilaridade. E por que ocorre a capilaridade? Porque a molécula de água, por ter essa característica polar, ela se gruda à superfície. Só que quando ela se gruda, ela dá um passo para cima, para se grudar a esse capilar. Quando ela dá esse passo para cima, a molécula de água que está fazendo ligações com hidrogênio, de hidrogênio com ela, também vai ser puxada para cima. Então a gente tem esse processo de coesão e adesão ocorrendo na capilaridade. Então a capilaridade ela acaba surgindo por causa da coesão entre as moléculas de água, por ligações de hidrogênio, e a adesão dessas moléculas de água à superfície do capilar, que pode ser até um canudo, né? Ou pode ser uma pipeta, ou pode ser um fio de algodão, como eu usei como exemplo. Calor específico. Só antes de falar do calor específico aqui, para ilustrar, a capilaridade ela é bem importante para explicar o processo de retirada de água e sais minerais do solo pela planta e levar essa água e sais minerais até a copa da árvore. Como é que ocorre isso? Isso vai ocorrer justamente pelo fenômeno de coesão, adesão e evapotranspiração. Sim, nós estamos falando da teoria de Dickson, que justamente explica como o xilema transporta a seiva bruta, carregando então águas e sais minerais lá do solo até a copa da árvore. Se fosse somente coesão e adesão, não teria como acontecer esse fenômeno. A evapotranspiração ela tem importância preponderante nesse processo de condução de seiva bruta pelo xilema, mas também coesão e adesão são fundamentais para que ocorra essa coluna de água subindo pelo xilema. Bom, calor específico. Calor específico seria a quantidade de energia necessária para tu mudar um determinado volume de uma determinada substância em 1 grau Celsius, tá bom? Isso é o calor específico. O que acontece? Se uma determinada substância ela tem um alto calor específico, isso significa que ela pode absorver grandes quantidades de calor, aí eu ia falar gordura, não, é calor, grandes quantidades de calor, sem ocorrer o processo de mudança de temperatura. E a molécula de água tem um alto calor específico, ou seja, ela consegue absorver muita energia antes de mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius. E por que isso é importante, pessoal? Vamos fazer 2 exercícios agora, tá? 2 exercícios mentais. Pensa o seguinte, origem do nosso planeta. Nosso planeta então surgiu, a gente tem ali um planeta ardendo em chamas, em seguida a gente tem o resfriamento e surgimento da nossa crosta terrestre. Ao mesmo tempo, na atmosfera nós temos vapor de água e outros gases, como a amônia, gás carbônico, gás hidrogênio, além do vapor de água que eu comentei com vocês. O metano vai estar presente na nossa atmosfera. E aí o que vai começar a acontecer? Raios, relâmpagos surgindo, os raios cósmicos atingindo o nosso planeta, não existe camada de ozônio no início. E vai acontecer aos poucos reações químicas nessa atmosfera. Então elementos menos complexos, elementos simples, formando então elementos então de cadeias, ou um pouco mais complexos. Em seguida ocorre a precipitação. Então, essa chuva carregando esses elementos que foram sintetizados na atmosfera vai começar a formar os primeiros mares primitivos.
os oceanos primitivos, que são inicialmente muito rasos. Vai se acumulando essa substância ali, vai se acumulando esse agregado molecular e a gente tem um novo ambiente agora nesses oceanos primitivos que permitem então a interação dessas diferentes moléculas. Ocorrem reações químicas diversas, ou existe um fenômeno então de interação da molécula de água com essas moléculas. Então, se essas moléculas são apolares, elas costumam então se agregar, a molécula de água vai ocasionar uma capa de solvatação em volta dessas moléculas e a gente vai ter o surgimento dos primeiros estruturas moleculares que a gente costuma denominar de coacervados. Lembrando que os coacervados não são os primeiros seres vivos, tá bom? Mas são agregados de proteínas e açúcares envolvidos por uma capa, encapados por moléculas de água, que a gente vai chamar de capa de solvatação. Se a gente fosse observar, né, essa estrutura molecular, a gente ia ter aqui então o agregado de proteínas, digamos assim, diferentes moléculas orgânicas, e em volta por relações de hidrofobicidade ou hidrofilia, ou seja, gostar e não gostar de água, as moléculas de água começam então a se colocar em volta, né, desse agregado molecular, fazendo o que a gente chama de capa de solvatação. Por que é uma capa de solvatação, Sor? Aqui em volta não tem moléculas de água? Vai ter moléculas de água em tudo aqui em volta. Só que essas moléculas de água elas não vão estar tão próximas uma das outras, não vão estar fazendo ligações tão íntimas como acaba ocorrendo aqui nesta região. Então, isso aqui vai ser o primeiro coacervado. Então, aqui nós temos um coacervado, uma estrutura molecular encapada, com uma capa de solvatação de água que interage de maneira mais íntima com esse agregado molecular. Nós temos os coacervados. E o que vai acontecer? Mas o que tem a ver com calor específico? Toda essa volta tem tudo a ver com calor específico. Pessoal, isso aqui só ocorre porque teve tempo para que essas reações químicas acabassem resultando em moléculas cada vez mais complexas e elas pudessem se agregar. Se isso não tivesse ocorrido num ambiente com água, por exemplo, se fosse óleo, esse óleo de cozinha, o que ia acontecer? Aumentava a temperatura na superfície do nosso planeta, porque os raios solares estão atingindo o nosso planeta diretamente, não tem camada de ozônio nesse princípio, e esse óleo, esses mares de óleos, né, de lipídios ou o que seja, né, iriam rapidamente atingir temperaturas muito elevadas, literalmente fritando e desnaturando essas moléculas. Logo, qualquer ensaio de surgimento de algo mais complexo seria eliminado por conta disso. Então, vejam como o calor específico ele permite o surgimento de um ambiente mais estável para que experimentos da natureza possam ocorrer de maneira mais tranquila, por assim dizer, mais favorável. Tá? Outro evento que o calor específico está ligado é o de controle de temperatura, termorregulação. Quando a gente está num dia quente, aquele suor começa a escorrer pelo nosso corpo e esse suor ele vai servir para quê? Para controlar a nossa temperatura. Por quê? Quando começa a acumular água na nossa superfície, essa água começa a absorver a energia do sistema, do ambiente em volta, vai chupando essa energia, vai chupando até atingir um determinado valor de calorias energética e aí ela evapora. Ocorre o processo de vaporização da molécula de água, do suor, nesse caso. Quando ele vaporiza, ele acaba dissipando essa energia que tinha contido, fazendo o resfriamento do sistema. Então, termorregulação está envolvida com calor específico. Sabemos que a água é um solvente universal, justamente por causa dessa polaridade que ela tem, que acaba então interagindo com mais diferentes tipos de moléculas que existem, que possam surgir. Existe um fenômeno bem interessante que a gente chama de dissociação da molécula de água, e isso aqui é bem interessante porque vai estar envolvido essa dissociação com a capacidade de determinadas moléculas fazerem síntese. Quando a gente vai observar na nossa próxima aula, que a gente vai falar de carboidratos, síntese então de polissacarídeos envolve a entrada ou saída de moléculas de água. No caso, síntese vai ter saída, retirada de molécula de água. E isso vai estar envolvido por quê? Porque se a gente for observar a molécula de água, ela na verdade é um HOH. E quando a gente faz
a dissociação de HOH, nós vamos ter um próton mais uma hidroxila negativa. Então existe uma relação fraca de ácido-base na molécula de água. E essa relação fraca ela é muito importante, principalmente porque permite com que reações de síntese de moléculas orgânicas possam vir a ocorrer. Então, não esqueça desse fenômeno dissociativo da molécula de água. E por fim, o metabolismo. O que é importante a gente lembrar sobre o metabolismo e molécula de água, pessoal? Existe uma relação muito íntima entre os organismos, suas taxas metabólicas e a quantidade de água. Se a gente for observar, por exemplo, o nosso corpo, a gente é constituído basicamente de 80% a 85% de água. Então é bastante molécula de água para o nosso corpo. E a gente vai observar então que tem organismos que são até 90%, 98% de água constituindo o corpo. E isso facilita com que reações metabólicas possam acontecer nesse ambiente. Existe uma outra relação importante da gente lembrar. Então, quantidade de água, então vamos botar assim, quantidade, concentração de água, está diretamente associado à questão de metabolismo. Então, a gente pode imaginar o seguinte cenário. Se eu tenho um tecido do meu corpo que tem uma alta taxa metabólica, então ela vai ser alta taxa metabólica, isso significa que esse tecido vai ter mais ou menos água. Como é uma relação direta, isso significa que ele vai ter uma maior quantidade de água, como o nosso cérebro, que é composto em torno de 92% de água, tem uma alta taxa metabólica. Das calorias que eu tenho que ingerir durante o dia, em torno de 25% a 30% é só para o meu cérebro. O resto daí é para o restante do corpo. Um órgão que pesa ali 1,3 kg, 1,4 kg no máximo, então ele é extremamente beberrão de energia, então tem uma alta taxa metabólica, logo eu vou encontrar uma maior quantidade de água. Agora, vamos pensar um cenário contrário. Se eu tiver um tecido em que sua taxa metabólica é menor, a gente vai encontrar uma menor quantidade de água também envolvida nesse tecido. Se a gente for falar do tecido ósseo, por exemplo, ele tem um metabolismo bem menor do que o metabolismo do cérebro. Então a gente vai observar que ele vai ter uma menor quantidade de água envolvida. Se a gente for pensar também tecido muscular, metabolismo, precisa estar com uma alta taxa metabólica, porque é ele que mantém a gente de pé, respirando, se movimentando, então ele gasta muita energia, tem muitas reações metabólicas, logo ele vai ter grandes quantidades de água, em torno de 80% de um músculo é água envolvida. Então não esqueçam dessa relação de taxa de metabolismo com quantidade de água. E outra relação interessante é o seguinte: ao longo da vida, com o passar do tempo, a quantidade de água diminui no nosso corpo. A gente perde a capacidade de reter água no nosso corpo. E, obviamente, a gente vai observar uma menor taxa metabólica. Se tu for observar a taxa metabólica basal de uma pessoa de 75 anos de idade com uma pessoa de 5 anos de idade, a gente vai observar que a taxa metabólica basal de uma pessoa de 5 anos de idade é bem maior do que a taxa metabólica de uma pessoa de 75 anos de idade. Então, não esqueçam dessas relações aqui do metabolismo. Próximo grupo que a gente vai falar aqui de moléculas, além da água, na parte inorgânica da biologia, são os sais minerais. Então, sais minerais, parte inorgânica, e eles podem servir para diversos tipos de funções. Ele pode ser estrutural, ele pode ser de sinalização, então pode ser de transporte. Então, sais minerais eles vão desempenhar diversos tipos de funções nos organismos. Vamos falar desse conjunto aqui, sódio, potássio e o cloro. Então, o sódio, junto com o potássio, eles são muito importantes para os processos de impulsos nervosos. Então, a bomba de sódio e potássio garante então o processo de polarização da membrana plasmática de axônios. Então, isso permite surgir um impulso nervoso, a estabilização permite acontecer um impulso nervoso. Então, essas concentrações diferenciais, a gente encontra uma maior concentração de sódio do lado de fora, enquanto do lado de dentro a gente vai encontrar uma maior concentração de potássio. Logo, isso aqui está em desequilíbrio de concentração, a tendência é entrar sódio na célula e sair potássio da célula. Só que a célula não quer que isso ocorra, então ela vai gastar energia para manter esse desequilíbrio e gerar
uma polarização da membrana. Vai utilizar as bombas de sódio e potássio, bombeando o sódio que entrou, os safadinhos que entraram para o lado de fora e os safadinhos, os potássios que saíram, voltando, então, colocando para dentro novamente. Tá? Outra função que o sódio vai desempenhar é de controle osmótico, ou seja, a quantidade de sais minerais envolvidos ali, para fazer o controle do que? Da quantidade de água no nosso corpo. Então ele é bem importante para essas funções também. Já o potássio, ele vai ser importante para regular a calemia, para regular justamente o nosso pH, tá? Ele vai ser importante também para regular os batimentos cardíacos. Uma hipercalemia pode gerar problemas cardíacos e a pessoa vir a morrer. O coração pode parar de bater por conta, né, de excesso, né, de potássio. Além disso, a gente costuma dizer, né, para não ter câimbra, tu come o quê? Isso, banana, porque ela é rica em potássio e justamente o potássio ele vai ser um importante agente para facilitar, né, a informação neural chegar até os músculos, evitando o travamento. Tá? Outra função que a gente vai encontrar aqui agora em relação ao cloro, tá, é justamente o cloro ele vai atuar no processo de transmissão de impulsos nervosos por conta, né, da hiperpolarização da membrana plasmática. Além disso, o cloro vai ser importante para gerar o ácido clorídrico, que a gente vai encontrar lá no nosso estômago, que vai propiciar um ambiente ácido, que é o ideal para que a enzima pepsina, que digere proteínas, possa atuar. E por fim, para terminar de falar dessa tríade maravilhosa, o potássio aqui, ele vai ser importante para regular a abertura e fechamento de estômatos, mediado pela liberação do ácido abscísico. Quando a planta está em estresse osmótico, ela libera o ácido abscísico e isso faz com que os estômatos fechem. Como é que os estômatos fecham? Eles fecham justamente porque há uma migração de potássio para as células guardas que estão em volta desses estômatos e aí a água por osmose vai acompanhar essa concentração de potássio, ele murcha e faz o fechamento estomático. Bom, então o potássio mediado pelo ácido abscísico controla a abertura e fechamento de estômatos. O cálcio, pessoal, bom, cálcio vem na nossa mente a primeira coisa, ossos, né? Ossos, cálcio, ossos. A gente tem que beber bastante leite para proteger os ossos, só que não é a única fonte de cálcio. Existem muitas outras fontes de cálcio que a gente pode utilizar também. O cálcio vai ser importante para formar as conchas e o esqueleto dos corais, né, o fosfato de cálcio, né, o calcário, os esqueletos calcários, ali também vão estar presentes, carbonato de cálcio. Vão formar as estruturas rígidas dos corais e das conchas. Além disso, o cálcio vai ser importante para quê? Para ocorrer o processo de contração muscular. Então, a contração muscular precisa de cálcio e esse cálcio vai estar armazenado numa estrutura das nossas células musculares, os miócitos, denominadas de retículo sarcoplasmático. Quando o músculo recebe a informação do sistema nervoso do contraia músculo, essa contração justamente vai ser mediada pela liberação de cálcio que estava estocado lá no retículo sarcoplasmático, que vai atuar no nosso citoesqueleto, liberando os sítios de ATPase, ou seja, utilizando a quebra de ATP para promover um encurtamento das fibras do citoesqueleto, a quitina e miosina. Aí o que vai acontecer? Eu quero que relaxe o braço. Vai ocorrer a função do antagonista dele, que é o magnésio. Sim, o magnésio é um antagonista do cálcio no processo de contração e relaxamento muscular. Enquanto o cálcio atua na contração, o magnésio atua no relaxamento muscular. Então, atividade muscular, cálcio, atividade muscular, magnésio também vão estar envolvidos. Além na constituição do esqueleto, né, no nosso esqueleto aqui. Falando um pouquinho do magnésio, já que eu apresentei eles para vocês aqui, olha só, o magnésio ele vai ser importante também, constituinte de uma molécula chamada de clorofila. E a clorofila ela está presente justamente nos tilacoides dos cloroplastos. Clorofila é uma molécula antena, então quando a luz incide na clorofila, excita a clorofila e a gente tem aí uma cascata, né, de transmissão de elétrons
que gera na fase clara da fotossíntese energia que será utilizada na fase escura ou fase enzimática, que é melhor utilizar esse termo, ou fase química, que é a fase de síntese de carboidratos, ou a síntese dos alimentos, do alimento, melhor dizendo, dos organismos fotossintetizantes. Então, magnésio constituinte da clorofila, pessoal. Se faltar magnésio no solo, falta então clorofila, a planta não faz fotossíntese, e se não faz fotossíntese, a planta não se desenvolve direito, porque vai faltar alimento para ela, tá bom? Ferro, pessoal, o ferro a gente vai encontrar o ferro nessa forma aqui oxidada, que é o 3+, só que o que nos interessa mesmo para o nosso corpo é a forma ativa, que é o 2+. O ferro, vamos botar um Ezinho aqui, senão fica flor, o ferro 2+. Então, essa forma ativa, quem vai ativar e ajuda na ativação é justamente a vitamina C. Por isso que costuma-se dizer, o ferro, quando a gente ingere feijão, por exemplo, que é rico em ferro, ele vai ser muito melhor absorvido se tu ingerir este feijão com algo cítrico, com uma fonte de vitamina C. Então aquela feijoada com a laranjinha ali, a laranja, a vitamina C, facilita a absorção de ferro nessa forma. O ferro ele vai ser constituinte primordial numa molécula responsável por transportar o oxigênio, os gases respiratórios do nosso corpo, que é a hemoglobina, que está presente nos eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, a hemoglobina possui no seu grupo M ferro, que permite o transporte de oxigênio pela hemoglobina, pelas hemácias mais especificamente. Outra molécula, outra enzima agora, uma enzima que é muito importante e necessita de ferro, é justamente o citocromo oxidase, lá da cadeia respiratória, a fase então de maior produção de ATP no organismo. Então, sem o ferro, não tem citocromo, não tem grandes produções de ATP e a gente vai ter uma defasagem energética do corpo. Então, falta de ferro pode ocasionar o que a gente chama de anemia ferrosa ou anemia férrica aqui. Além disso, o ferro ele vai fazer composição de uma estrutura, de uma enzima chamada ferridoxina. A ferridoxina está presente, é uma enzima da fase clara fotossintética que vai ajudar o processo então de síntese de ATP, lá para a produção esse ATP para ser utilizado como recurso energético na fase enzimática, na fase fase escura. Então, só recapitulando, o ferro 2+ é o bioativo, esse ferro 2+, então as mioglobinas que estão presentes nos músculos também tem ferro, nos citocromos e no caso, lá nos cloroplastos a gente vai encontrar uma enzima chamada ferridoxina, que é responsável pelo processo da fase clara. Fosfato, o nosso fósforo aqui também vai ser importante. O fosfato, ele tem diversas propriedades interessantes, além de ser constituinte estrutural. O fosfato é importante para fazer os nucleotídeos. Um nucleotídeo ele é composto de um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Sem fosfato, sem nucleotídeo, sem DNA, sem RNA, inviabiliza a vida. Sem fosfato também ele vai entrar na composição dos ossos. Fosfato de cálcio ou a hidroxiapatita, então ele é constituinte dos nossos ossos, mas algo que eu quero chamar a atenção de vocês é que o fosfato ele funciona como um tampão de reação. Como assim? O fosfato, o PO4,3-, quando em um ambiente ácido, H+, então, quando aumenta a quantidade de H+, nós temos uma diminuição do pH e uma acidificação do ambiente, nós podemos ter ele funcionando como um tampão, mantendo a estabilidade do pH, formando então uma molécula PPO4,2-, porque entrou um mais aqui no menos, fica 2-. E vice-versa.
essa reação, essa relação aqui é de ambos os lados. Então ele consegue fazer o tamponamento. Enquanto a gente tem fosfato disponível, existe a instabilidade pH, e a instabilidade do pH é extremamente importante para que as enzimas naquele dado ambiente possam atuar de maneira adequada. Lembrando, isso dando um salto, um spoiler da nossa aula, se eu não me engano, número 3, a gente vai falar lá de aminoácidos, proteínas e enzimas. Ali, um fator que influencia na taxa de reação das enzimas é justamente o pH. Tá? E o fosfato, nesse caso, ele funciona como um estabilizador de pH, um tampão. Ele faz um tamponamento, ele tampa o pH e mantém esse pH estável. Certinho? Iodo, pessoal. O iodo ele vai ser importante porque uma glândula chamada tireoide produz 2 hormônios importantes que regulam a nossa taxa metabólica, o T3 e T4, a triiodtironina e a tiroxina. Então, o iodo entra na estrutura. O T3 é porque tem 3 iodos e T4 porque tem 4 iodos. É o hormônio da tireoide com 3 iodos e outro com 4 iodos. Então, a gente vai ter aqui T3 e T4. Composição do iodo. E sem T3 e T4, a gente tem um desbalanço do nosso metabolismo. Pode gerar, então, uma falta de iodo, uma característica, um quadro que a gente chama de bócio, inchaço aqui da tireoide, vai diminuição da taxa metabólica basal, a pessoa vai se sentir cansada, ela vai se sentir desanimada, ela vai se sentir deprimida, ela não vai ter forças. Então, justamente, desregulação metabólica da nossa energia. O flúor ele é importante justamente para fazer o esmalte do nosso dente, a dentina, que é, no caso, hidroxifluoretina. Então, a gente tem hidroxiapatita, nesse caso, e a fluorapatita, melhor dizendo. Essa fluorapatita, ela justamente vai proteger os nossos dentes com a formação da dentina. A fluorapatita, dentina, proteção anticárie, o flúor. E por fim o cobalto, para a gente fechar aqui os principais sais minerais. O cobalto ele é importante na composição, na estrutura de uma vitamina. A vitamina que a gente conhece como vitamina B12, exatamente. A vitamina B12. A cobalamina, não se chama cobalamina à toa, é porque precisa do cobalto. E a cobalamina, ela é vital para o processo de eritropoese, ou seja, dar origem aos eritrócitos. Poese é origem, dar origem. Então, eritropoese, dar origem aos eritrócitos, formar as nossas hemácias, glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, se falta cobalto, se falta B12, nós temos um quadro denominado de anemia perniciosa pela falta de B12. Aí depois a gente vai falar de vitaminas, e aí quando a gente falar de vitaminas, a gente fala das fontes dessas vitaminas aqui. Galera, sobre água e sais minerais nessa primeira aula era isso. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.